Fala, galera do canal Química em 12. Olha o que eu trouxe hoje pra gente trabalhar aqui, aprender, adivinha, em 12 minutos, tá? Bom, pessoal, trabalhar com semelhanças químicas é uma coisa muito prática, ok? Muito fácil. Se você não acha, eu vou te mostrar que é, tá? Francis, semelhanças químicas, como assim? Galera, a tabela periódica traz 118 elementos químicos. Concorda comigo? 118 elementos. Mas cada elemento, tá? Ele, na verdade, ramifica, vamos dizer assim, em átomos semelhantes. Depois te falo qual é a semelhança. Então, na verdade, existem muitos tipos de átomos por aí. Quando você tem muitos livros em casa, acaba tendo algumas semelhanças entre eles, né? Muitos filmes, por exemplo, aí guardados, começam a ter semelhança entre eles. E já que a gente tem muitos átomos conhecidos, existem semelhanças químicas entre esses átomos. Muito bem, pessoal. Quais são essas semelhanças? O nosso bonequinho aqui vai te mostrar, por exemplo, os átomos que são isótonos. Átomos isótonos, ok, vão apresentar uma igualdade em alguma característica. Você lembra no quê? Eu vou te lembrar, é uma igualdade no número de nêutrons, ok? Nêutrons. Também tem os átomos que são isóbaros. Os isóbaros, iso vem de igualdade, né? São átomos com o mesmo número de massa, não é isso? Temos os isótopos, a semelhança mais importante que tem. Átomos com o mesmo número de prótons, tá? E até os isoeletrônicos, como o nome diz, eletrônico, o mesmo número de elétrons. Legal, né? Esse quarteto aqui tem que ficar bem claro para você, perfeito? Bom, mas eu quero definir com mais cuidado, com mais carinho e praticar um pouquinho para você entender bem aqui em 12 minutos. Vamos lá, tá? Os átomos isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa, mas não é só isso, pessoal, tá? Eles podem ter o mesmo número de massa, porém, eles vão ter diferente número de prótons e número de nêutrons. A massa é igual, tudo bem, né? E eu vou ter então aqui, pessoal, o número de prótons e nêutrons sendo diferente. Francis, e se tudo for igual? Prótons, nêutrons, ok? Número de massa, galera, aí não cai, aí não entra nessa semelhança, perfeito? Número de massa igual isóbaros. Olha aqui, temos o potássio que apresenta 19 prótons e 21 nêutrons. Legal, né? Temos o cálcio que apresenta 20 prótons e 20 nêutrons. Elementos diferentes, ok? Propriedades muito diferentes, mas percebeu uma semelhança? 19 prótons mais 21 nêutrons, nós já aprendemos a fazer esse número de massa em outra aula, tá? Totalizam 40 no número de massa, tá? O cálcio, 20 prótons mais 20 nêutrons, você vai ter então aqui também 40. Não é uma grande coincidência? Sim, é uma semelhança entre eles que a gente considera como isobaria, então eles são isóbaros, mesmo número de massa. Pegou legal? Vamos mais uma semelhança? Então acompanhe, tá? Os átomos que são isótonos. Isótonos, como eu te falei antes, são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, porém, diferente número de prótons, automaticamente, diferente número de massa, tá? Então, os isótonos têm como nêutron a igualdade, nêutrons. Temos o carbono com massa 13 e 6 prótons, massa 13 e 6 prótons. Temos o nitrogênio, né? Um elemento diferente, ok? Massa diferente, número atômico diferente. Tudo é diferente neles, né? Características físicas, químicas. Agora temos uma coincidência, temos uma igualdade gerada da seguinte maneira, né? Número de massa 13, menos 6 prótons. Eu tenho 7 nêutrons. 14 como número de massa, 7 prótons, né? Diminuiu, eu vou ter 7 nêutrons. Então, pessoal, temos aí na verdade, combinação de fatores que acaba gerando o mesmo número de nêutrons. Então, entre eles são isótonos, tá? Não compartilham de semelhanças físicas ou químicas, tá, pessoal? Mas, no número de nêutrons, eles compartilham sim dessa semelhança. Feito? Legal? E agora vem a semelhança mais importante pra gente, tá? A isotopia. Átomos que são isótopos, tá? São caras que apresentam o mesmo número de prótons, tá? Francis, o mesmo número atômico? Pode ser, tá? Porém, diferente número de massa, automaticamente diferente número de nêutrons, né? Massa e nêutrons diferentes, agora eu vou ter o número de prótons sendo o mesmo. Legal, pessoal. Temos aqui, por exemplo, o carbono. Repare só, tá? O carbono com massa 12, 6 nêutrons, apresenta número de prótons igual a 6. Agora, olha esse exemplo. Carbono com massa 13, 7 nêutrons
6 prótons, igual ao anterior, 6 prótons, tá? Temos o carbono 14, massa 14, então, você conhece carbono 14, né? 8 como número de nêutrons e temos 6 prótons, mesmo número de prótons, ok? Então, eles são isótopos entre eles, mas a massa tem que ser diferente, automaticamente o número de nêutrons também tem que ser diferente. Francis, eu percebi uma coisa, quando você falou dos isóbaros, os elementos, eles eram diferentes. Quando você falou dos isótonos, os elementos eram diferentes, verdade. E agora você está falando dos isótopos, o elemento químico é o mesmo. Claro, pessoal, tá? Tem que ser. Quando eu falo de isótopos, eu tenho que ter o mesmo elemento. Por quê? Porque o número de prótons é a identidade do átomo, né? O seu número atômico. Então, quem apresenta 6 prótons é só o carbono, ninguém mais. Tá? Quem apresenta, por exemplo, 20 prótons é o cálcio, ninguém mais. Então, quem tiver 20 prótons, por exemplo, é o cálcio. Tá? Então, quando eu falo de isótopos, eu estou falando do mesmo elemento químico. Tá? É muito comum quando se fala em radioatividade, né? Em Goiânia aconteceu o caso do isótopo 137 do césio. Né? Eu posso falar, por exemplo, do urânio, né? O isótopo 234, por exemplo, do urânio. Então, é muito comum usar esse termo isotopia quando se fala em radioatividade. Muito bem, tá? Então, muitos elementos, eles têm seus isótopos, tá? Isso a gente pode usar até para diferenciar átomo de elemento. Quer ver uma coisa? Olha que legal, tá? Quando eu vou na tabela periódica, eu encontro só um carbono, né? Só um carbono, tá lá, um carbono. Mas na natureza existem 3. Então, o elemento carbono, ele representa um conjunto de isótopos. Viu que legal? O elemento carbono representa um conjunto de isótopos. Legal, né, galera? Então, a semelhança é super importante. Mas não acabou aí. Tem mais uma que eu quero te mostrar, tá? Os isoeletrônicos. O nome ajuda muito a você saber que são espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Repare que eu não quis colocar átomos, eu coloquei espécies, né? E aí você tem uma amplitude maior, tá? Muito bem. Temos aqui, então, o oxigênio, perfeito, que apresenta 10 elétrons. Concorda comigo em 10 elétrons? Ele tinha 8, mas, vimos já na aula anterior, ó, ele ganhou 2. Então, ele está com 10 elétrons. Oxigênio, nosso ânion bivalente, está com 10 elétrons. Temos o ânion flúor, tá? Carguinha -1. Ele tinha 9 elétrons, mas ele ganhou 1. Está com 10. Muito bem. Temos o neônio. O neônio é um átomo, né? Não ganhou nada, não ganhou elétron, não ganhou nenhuma carga negativa, também não perdeu. Ele está com 10 elétrons. Feito. Falar do sódio, tá? O sódio, então, ali, por exemplo, com carguinha +1, ele está com 10 elétrons. Tinha 11, mas ele perdeu 1, ele é um cátion monovalente, então ele foi para 10. Temos ali o alumínio +3, por exemplo, esse cara, ele perdeu 3 elétrons. Se ele tinha 13, ele perdeu 3, ele está com 10. E agora você tem aqui um grande menu, tá? Para você poder entender o que são espécies isoeletrônicas, tá? Espécies isoeletrônicas podem ser ânions, átomos automaticamente neutros, claro, né? Cátions. Agora, tendo o mesmo número de elétrons, você vai ter então aqui, galera, tá? Espécies isoeletrônicas. Pegou legal? Por isso que é importante saber determinar o número das partículas fundamentais que cada espécie química tem. Foram essas as semelhanças. Mas, galerinha, eu quero te mostrar uma coisa muito interessante nesses nomes, tá? Quer ver? Repara comigo. Isótono. Isótono. O isótono tem a letrinha N, para te lembrar do mesmo número de nêutrons, tá? Então, escreve aí, nesse papel que está na tua frente, isótono. Escreveu? Então, circula a letrinha N, tem o mesmo número de nêutrons, como você está vendo aqui no vídeo, perfeito? Legal, né? Agora, isóbaro. Escreve ali. O isóbaro tem o azinho no meio, como você está vendo aqui, que apresenta, então, o mesmo número de massa. E a letra A, ela simboliza a massa. Então, você vai lembrar que isóbaro tem um azinho de massa. Isótopo. Isótopo, como você pode ver então, tem o P que representa prótons, tá? Então os nomes são parecidos, mas você não vai esquecer. Isótopo apresenta então ali o Pzinho no meio, que representa mesmo número de prótons. Bom, e isoeletrônico eu acho que não precisa de dica, né? Porque eletrônico revela muito bem o que a gente tem de semelhança aqui. Pegou legal? Vamos exercitar isso? Então vem comigo, vamos fazer alguma questãozinha. Essa foi a questãozinha que eu te falei e você vai acompanhar ela comigo aqui, tá? Vamos lá.
Dados os átomos X, Y, Z, W, T, hipotéticos então, o que eu ganhei em cada um deles? Eu ganhei número de massa em todos, certo? E eu ganhei número de prótons em todos, porque você sabe, né? Aquela informação que vem sobre o símbolo do elemento vem a ser o número de massa, aquela informação que vem ali embaixo à esquerda é o número de prótons, é o número de elétrons, ok? É o número atômico daquela minha espécie. A questão quer saber, e aí, quem são os isótopos? Pessoal, como eu te falei durante a aula, isótopo tem a letrinha P, para te lembrar que são átomos com o mesmo número de prótons. Legal, né? Mesmo número de prótons. Agora que você sabe onde encontrar os prótons, ok? Você vai poder resolver numa boa. Tem mais alguém com 26 prótons além do X? Já enxergou? Tem, né? Então, o átomo Z, ele apresenta também 26 prótons. X e Z correspondem a um par de isótopos. Francis, mas deveria ser o mesmo símbolo, porque é o mesmo elemento. Não te preocupa, são átomos hipotéticos. Então, é claro, né, esses símbolos hipotéticos podem ser diferentes. Agora, tem mais alguém, mais algum par ou trio que seja isótopo um do outro? Vamos acompanhar, tá? Eu tô vendo então aqui, pessoal, que eu tenho o Y, ok? Com 24 prótons, e eu também estou enxergando aqui o átomo T, que apresenta também 24 prótons. Esses dois são isótopos, na realidade pertenceriam ao mesmo elemento químico. Então temos dois pares de isótopos, tá? Temos ali X e Z, Y e T. E se a questão perguntasse, por exemplo, né? E aí, temos isóbaros? Temos isóbaros, né? Isóbaros, eu teria o mesmo número de massa. Então, repare aqui, ó. E X e Y seriam, então, átomos isóbaros, né? Eu teria, por exemplo, aqui Z e T como átomos isóbaros, mas a questão não pediu. Mas poderia pedir, tudo bem? E assim fechamos uma aula de semelhanças químicas. Viu que leve, viu que tranquilo? Tá pronto então para você agora poder aprender de uma vez essas semelhanças, tá? Fica atento, galera, tem mais modelos atômicos vindo por aí. Eu te espero aqui no canal, então, Química em 12. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.